Eita, Cultura Sem Rolo entrando no ar agora ao vivo pra vocês que nos acompanham do Brasil, de qualquer lugar, do mundo, around the world, sabe-se lá Deus, aonde que você está nesse momento. Fico muito feliz com a sua presença aqui. Agora, em especial, 4 da tarde, 33 minutos dessa quinta-feira maravilhosa. Tô recebendo quem? Pamela Duncan, uma maravilhosa, uma diretora, até atriz já, tá, gente? Já entrou em cena. Sim, muitas lógico. vezes. Não se cancela espetáculo. Não se cancela espetáculo. Já presenciei Pamela entrando. Daqui a pouco eu tava lá. Peraí, quem é essa personagem? Nossa, a Pamela? Oi? Pamela entrou e arrasou. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre a história de vida da Pamela, sobre seus projetos, o que ela tem feito como diretora, como escritora, contribuindo assim para nossa cultura que reacende depois de um período de trevas. Ah, sim. Né? E graças a Deus voltamos a ter um ministério. Voltamos. Isso vai ser muito bom pra gente. Sim. Pamela, queria começar com você contando, assim, como que você decidiu que era pelas artes que você ia seguir o seu caminho? Foi de cara, você passou por outra experiência profissional? Não, é assim, desde criança eu fazia teatro na escola, como todo mundo. Eu estudei em Buenos Aires, eu estudei em vários lugares, pelo trabalho do meu pai. Então, estudei com professora particular, estudei na escola e eu fazia teatro, eu gostava. Mas a minha família, o menos que queria era uma filha artista. Aí eu fiz uma carreira, ciências sociais comum, mas eu pagava meus cursos paralelos com mímica, teatro, tudo. E aí eu decidi que era isso, que minha vida era isso, né? Então eu me banquei, né? Eu decidi, eu sou muito decidida nisso. Eu quero ser isso, então eu fui, morei sozinha, me banquei os cursos, tudo e falei, vamos embora, vou ser isto. E nessa época você trabalhava com o quê? Você trabalhava com alguma coisa dentro do segmento cultural já? Não, eu trabalhava na parte social, ou seja, nesse sentido. Mas eu comecei a fazer teatro. Eu morava em Buenos Aires e depois eu me mudei para o Brasil. Você sabe que eu sou um grande fã de Buenos Aires. eu Eu voltei de também. lá no domingo. No domingo, voltei. Fui passar ano novo lá. Graças a uma companhia aérea maravilhosa, que eu não pude ir dia 28 de dezembro. Fui dia 31 Ai, viajar. que legal. Cheguei lá no caos, quase tudo fechando. Sim. E eu sou apaixonado. Já fui a Sim. Buenos Aires 5 vezes. Sim. Acho que é um lugar que as pessoas consomem Consome. arte, né? É isso, um pouco, eu acho que a gente está, por exemplo, eu fui, outro dia passei pelo MASP e vi uma fila, coisa que a gente não via antes, de pessoas querendo ver a exposição do MASP. Então, isso é muito bom, é um avanço muito grande que a gente está tendo. Eu acho que em Buenos Aires, como outras capitais, eu trabalhei com um projeto na Espanha, também você não tem ingressos para assistir teatro, nada. Por quê? Porque as pessoas consomem, acham que é importante ir. Entendeu? Por exemplo, em Buenos Aires agora é o festival de verão. Então, todas as companhias vão para a praia. A gente no Guarujá, uma praia importante, de um poder aquisitivo, ninguém vai no teatro. Então, mas Sim, isso é difícil. é uma questão de educação também. Eu nunca vou me esquecer umas palavras do empresário Antônio Hermínio de Moraes, que me convidou para assistir uma peça dele. Aí ele me chamou e falou assim, Pamela, era a época que eu escrevia muito. Você sabe qual é a saída deste país? Eu imagino, estava nesse empresário caladinha, assim. Ai, meu Deus. Não, que eu sou assim, respeito muito as pessoas. Então, não, tudo bem. Educação, educação, educação. Isso, a única maneira de a gente conseguir... Isso que ele falou, eu nunca esqueci. Porque a educação é tudo. É a necessidade de assistir o teatro, é a necessidade de respeitar suas ideias, respeitar você.
não rasgar um quadro. Isso é um processo de educação que a gente está tendo devagar, com problemas e tudo, está avançando. E é fundamental. E às vezes é até bom acontecer, por exemplo, como o episódio do último domingo aqui no Brasil, né? Eu saí de um país onde as pessoas estão em crise, mas que elas respeitam em primeiro lugar a história delas e valorizam muito o patrimônio que elas adquiriram ao longo da história delas. E a gente chegou aqui no Brasil e viu esse desastre que estava acontecendo com o nosso patrimônio, que é o Palácio do Planalto e as obras que estavam lá. Como você mencionou as facadas na obra, eu lembrei exatamente da cena de ver aquele de Cavalcante cheio de marcas. E o que as pessoas precisam entender, a galera que está ouvindo a gente, é que a gente não está falando de uma visão política. A gente está falando da valorização de uma cultura e de um patrimônio. Tudo aquilo ali é um patrimônio tombado, são obras de arte que representam a história do modernismo e de outros períodos que o Brasil passou. Pessoas que tiveram relevância no cenário cultural do nosso país. Então, a gente precisa valorizar, a gente precisa entender que isso tem valor, né? E é muito triste quando a gente se depara com uma situação como aquela de ver obras que estavam mantidas por tantos anos intactas, por um descontentamento de alguma parte da população com o governo, irem ali e fazerem aquele tipo de coisa. Porque a arte, aquilo que a gente estava conversando, é uma coisa que não me pertence, é do outro, de uma classe. E também existe uma classe que não é uma classe culta. Prefere ir a Miami, gastar não sei quanto, que ver uma obra de arte ou ir no museu. Então, eu acho que é uma educação. Não tem a ver com o poder econômico da pessoa, a educação, não tem a ver. Né? E também de você gostar da tua cidade, né? Tanto que outro dia me parou uma menina e me falava, a gente somos os guias para o turismo de São Paulo. Eu falei, eu moro aí perto do Trianon. Eu falei, o primeiro é tirar todas essas pessoas que estão dormindo no Trianon, porque é um parque de 126 anos, a pessoa vai no máximo, atravessa os buracos do Trianon, ninguém pode caminhar. Então, esse parque que tem 126 anos, que é a história, que é a história das casas, como é a Casa das Rosas, é muito legal que uma criança veja, que um adulto, que, nossa, como era nosso passado, os Barões do Café, olha que legal, né? É nossa história, é nosso passado. Então, a arte e a cultura tem isso, não é porque o quadro vale 5 milhões, ou vale 8 milhões, não, porque fez parte e faz parte a Semana do 22 de nossa história, dos movimentos. Então, eu acho que também quando você vai para a Espanha, o pessoal te fala, isto tem mais ou menos 400, 500 anos, porque já o rei, nessa época, bancava as companhias de teatro, os escritores. Então, ou seja, não é um vagabundo, não é a Lei Rouanet. Está aproveitando a Lei Rouanet. Entendeu? Fica pequeno. Quando falam isso, também da Lei Rouanet, e você fica... É pequeno. Lógico, pessoas desonestas existem em todos os âmbitos, mas não é só isso a arte. Ou seja, não é a produção de um espetáculo, de uma obra, de uma exposição. E uma coisa que é legal para a gente pontuar aqui, já que você citou a Lei Rouanet, é que para quem está assistindo a gente, que a Lei Rouanet, ela não dá dinheiro para ninguém. A Lei Rouanet é um modelo de incentivo onde você inscreve o seu projeto, você submete o seu projeto a uma aprovação e depois que ele é aprovado, você ou empresas de captação podem apresentar o seu projeto numa empresa e aí sim você consegue, através da dedução fiscal dessas empresas, o recurso. Quais são essas empresas? Gente, somente empresas lucro real e elas podem doar 4% do seu IR. Então, significa que ela continuou pagando para o governo os 96% do IR. Ela tirou 4% e destinou para um projeto cultural. Me faz muito reflexão
pensar que as pessoas se preocupem muito com 4% e não se preocupam com os outros 96%. Para onde esses 96 foram? Onde eles estão sendo usados? Né? Então, pense um pouco sobre isso. Não fale de uma lei porque estão falando dessa lei para você. Claro. Conheça a informação. Então, a Lei Rouanet não dá dinheiro para ninguém. Acho que isso é uma coisa boa pra gente frisar, porque às vezes a pessoa entra, tá começando agora na cultura, ou se interessou pelo nosso papo, parou aqui, como a gente tá ao vivo, e são 4 horas e 43 minutos, e se interessou, e já tinha esse pensamento na cabeça dela de falar sobre Lei Rouanet. E a gente está explicando para ela que Lei Rouanet não é isso do que se diz muito dessa cortina de fumaça que se fala sobre. E as leis vêm, ou seja, trazem para montar um espetáculo, uma obra, seja dança, o que for, é muito caro. E muitas vezes a bilheteria, para não ser tão, ou seja, tão alta, e para todo mundo poder aproveitar essa arte, ajuda para montar. Se você tem 30 pessoas, 15 pessoas, manter essa estrutura não é tão barato. Então, é um apoio, uma parceria. Isso existe no mundo inteiro, não é só aqui, não é invento nosso. Então, eu acho que é muito bom. E eu já falei com vários empresários, nós tivemos peças aprovadas pela Balduco, por outras empresas, e eles, por exemplo, te falam, nos interessa essa parceria, né? Ou seja, vem ver, se sente orgulhoso do que ele apoiou. Então, isso é muito bom, como você respeita a pessoa. Uhum. Eu falava uma vez, a gente montou a Família Monstro, e eu falo, bom, tem que ter figurinos bons, Eu falei, porque ele talvez de teatro não entende, mas ele vai ver os figurinos e vai falar se o dinheiro dele está aí ou não. Ele entende de Exatamente. negócios. Porque Claro. muita gente acha que dá essa titubeada também, pega e vai lá na 25 de março, compra os figurinos prontos, fantasias prontas, quando na verdade ela devia estar fazendo um figurino autoral Sim. e movimentando a cadeia toda Claro, mas também é do a mercado. única vez que monta, porque volto a repetir, talvez ele não entende totalmente teatro, mas ele fala, nossa, olha o pano esse, olha tal coisa, olha o cenário, olha o ator que não sabe falar. Uhum. Então, eu acho que as pessoas não são bobas, né? Vê se o produto dele, ou que ele colocou dinheiro, ele sente orgulhoso ou não. Nossa, minha peça está aí, manda os funcionários, manda todo mundo. Então, é isso, esse apoio é maravilhoso. Eu ia voltar na sua história, porque eu queria te sim. perguntar uma coisa, Fala. que agora eu fiquei encafifado. Você nasceu lá na Argentina ou você Não. nasceu no Brasil e foi pra Argentina criança? É assim, meu pai era diplomata. Eu nunca falo isso. Porque Por quê? Eu acho elegantérrimo. Eu queria ser diplomata. Ontem, no domingo eu cheguei no aeroporto, tava aquela fila de brasileiros. E a dos diplomatas aqui, ó. 3 pessoas. Aí eu falei, ai, queria tanto ser diplomata, sabe? Não, eu nasci em Recife, quando meu pai estava de cônsul geral lá. Uhum. Depois, por isso eu te falo, mas eu não estudava nas escolas, aquilo do home office, de você estudar em casa, escola em casa, é o pior que pode acontecer. Porque quando eu voltei para Buenos Aires e fui para a escola, não queria ficar o horário que tinha, estava acostumada a ter os professores depois me mandar. Então, eu ficar lá 6 horas era muito chato. Mas você foi pra Argentina com quantos anos? Foi assim, eu fui de muito criança, depois meu pai foi para o Rio, foi para Santos, foi para Centro-América, foi para um monte de países. Eu ia Você assim, ia pulando junto. Pulando de lugar em lugar. Até que depois ele voltou para a Argentina e eu estudei, eu fiz segundo grau, fiz tudo, lá. Faculdade, fiz tudo lá. Uhum. E aí depois a gente decidiu vir para aqui também, porque o final da situação política lá estava muito ruim. Né? Fica sempre nesse altos e baixos, né? A Argentina sim. é uma Não, mas já inconstância. teve sua época brava. Áurea. Não. De Já buff. teve como o Chile, sua época
que não era brincadeira. Sim. Né? Eu falava com os amigos que eu tenho, eu falava, não existe mais possibilidade por agora, pelo menos, de que volte a essa época, como foi o Chile também. Entram pessoas que podem ser de ideias de esquerda ou de direita, mas isso não queremos mais. O que aconteceu, essa violência, não queremos mais. Né? Ou seja, tem às vezes eu falo, né? Você pode ser como é Macron, como é o presidente do Uruguai, pode ser de direita ou esquerda, mas não são pessoas que querem matar todo mundo. Por Sim. isso que... Tem a visão política, mas tem uma visão não, humana, de gestor, não é um ditador. Né? Exato, você não pensa igual que eu, votou em fulano, me engano, mas não vamos destruir tudo. Né? Então, eu acho que é um pouco isso. Né? Então, eu vim para São Paulo e casei aqui, separei. Eu sou assim. Não, eu gostei do casei. Eu casei, eu separei. Aí... E qual foi a hora que você falou assim, olha, com esse monte de curso que eu já fiz em paralelo aqui, de arte, cultura, de teatro, não sei o que lá, agora dá pra isso ter uma renda que me leve? Eu acho assim, como falava um tio meu, né, que eu era mais assim, mais de realizar meus sonhos, meus desejos, eu vou atrás das minhas ideias. E aí um dia, foi paralelo até com a separação, tudo isso, eu falei, não, eu quero isto. Né? E eu fui atrás de colocar minhas ideias, porque sempre que eu penso o espetáculo, eu falo que a gente mistura pensamento com qualidade. Sempre tem um pensamento. Quando eu fiz o primeiro espetáculo do Alfa, eu queria falar não à guerra, que a guerra é isso, a guerra é o que a gente está vendo na Ucrânia e em outros países. Não tem vencedores nem vencidos, tudo é um fracasso, tudo é uma desgraça, entendeu? E outros espetáculos, eu não sei, sempre é um tema, né? Ou seja, quando eu fiz agora Os Três Mosqueteiros, eu queria a princesa não casa, senão ela empodera e se transforma num mosqueteiro. Eu falei dessa coisa da princesa bonitinha, que de repente ela decide cuidar do seu povo e ser uma mosqueteira, né? Então, ou seja, o momento da mulher, né, que também quer ter seu espaço, seu lugar, né? E eu sempre, quando eu fiz o Molière, né, Molière, um homem inteligentíssimo, ele faz uma peça do 1600 que fala que os homens não têm que bater em casa das mulheres. Então, ele mede com a força. Ele faz uma peça que o cara sempre batia na mulher. Então, um dia veio o mensageiro do rei buscando uma pessoa para salvar a princesa que tinha engasgado com a espinha. Pode levar meu marido, que ele sabe desengasgar. Aí ele leva, mas ele só apanhando dá certo. E ele vai no reino, no castelo e apanha. Aí depois ele, tanto que apanha de um lado de outro, é uma comédia ótima, ele desengasga a princesa. E aí ele volta para casa e pede desculpa para a mulher. Agora eu sei as dores de uma surra. Nunca mais eu vou te bater. Claro, por isso, porque às vezes a gente acha que descobriu a América agora, que agora é isso. Não, as coisas sempre aconteceram. E sempre houve quem combatesse. Alguém estava combatendo. Talvez, acho que não com tanto acesso à informação, que eu acho que a informática, né, a informatização, a globalização acelerou, né? A internet fez a informação chegar muito rápido. Então, hoje, pessoas que estão nessa luta conseguem se encontrar e transformar isso numa força maior. Exato. Antigamente, provavelmente, imagina, ele escrevia uma ideia dessa, ele lutava sozinho dentro daquele mundo, né? Outra pessoa estava fazendo em outro mundo, em outro. Hoje é possível se conectar, né? Mas antigamente... Sim, é isso. Por exemplo, agora a gente está com a peça do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era um vegetariano, uma pessoa que falava que não tinha que matar os animais, de preservação da natureza. Lógico, era gay também, então ele era muito protegido pelos mecenas dele e tudo, né? Então, ele contava as fábulas para falar
a todo mundo, né, que não podia, por exemplo, acabar com tudo, que um dia os rios iam acabar, os peixes iam acabar, né, que parece que, volto a repetir, é um pouco o que você fala, é uma coisa solitária, num sarau, mas, de repente, muita gente notou isso há muito tempo, né, que se a gente continua dessa maneira, ou seja, isto vai muito rápido acabar, pelo ganho, né, Sim, esse da fábula é o Inventor de Sonhos. o inventor de Tá. sonhos. O que é legal a gente já deixar aqui para o pessoal, que o Inventor de Sonhos, nós viajamos com o Inventor de Sonhos pelas Sim. fábricas de cultura durante a pandemia. E para Araras. E para Araras, teve transmissão na internet, Sim. para quem não podia estar presente, fizeram isso para as pessoas conseguirem assistir, se manterem com conhecimento, com cultura. Então, tem a sessão, para quem está em São Paulo, o Inventor de Sonhos está no Teatro UOL, que fica no Shopping Higienópolis, até dia 25 de janeiro. Até toda quarta-feira. Todas as quartas-feiras de 16. janeiro. E lota, tá? Lota. Não fica pensando que você vai chegar lá em cima da hora. É melhor você chegar um pouco antes. É verdade. Já leva lota. a criança para comer um lanchinho, uma coisinha ali Sim, em volta, lota. né? Porque lota. Semana de férias, antigamente era Teatro Folha, agora é Teatro UOL. Semana já é uma coisa... Já é uma já tradição. É um ritual, né? Uma tradição é uma do tradição. teatro. E porque também as pessoas, não todas saem de férias um mês. Porque muita gente trabalha e não sabe o que fazer. Agora que está chovendo, para nossa sorte. Chovendo, você não sabe o que fazer. Então, fala, vamos no UOL, que sempre tem uma programação boa. Né? Sim. E o UOL tem essa característica, né? E aí, você que não está em São Paulo, você pode pesquisar no YouTube, porque tem assim, ó, o Inventor de Sonhos, Pamela Duncan, você consegue assistir o espetáculo do Inventor de Sonhos online, tá? Então, você que está fora de São Paulo, faça isso, vai ser muito divertido. E você que está em São Paulo, não faça isso. Você vá até o teatro, Sim. porque não existe nada melhor do Não. que o teatro presencial. Sim. Nada melhor. Nada, né? Eu acho assim, que a gente fez online, na época que todos passamos, que foi muito duro, mas nada, qualquer coisa, uma palestra, um show, estar com uma pessoa é legal, WhatsApp, tudo que você quiser, mas estar na frente de alguém, o presencial nunca vai ser como o professor. Nunca vai ser, ou seja, o professor tem que estar, o artista tem que estar na tua frente também. Mas a pandemia nos obrigou a muita coisa. Muito, né? sim. E aí me fala assim, aí vem um passo da sua vida artística. Companhia A Peste Urbana de Teatro. Sim. Como que você estava produzindo, você vinha produzindo mais de forma mais independente? Sim. Em que momento isso você vê a necessidade de virar um coletivo, de um trabalho mais permanente, em que você acesse as mesmas pessoas para projetos e assim vai? Foi assim, eu nunca ganhava um edital do Estado, onde tinha júri. Então, eu falei, chega. Não, acabou. Não mais edital que tenha do Estado. Então, eu aí comecei, eu tinha uma parceria com a Sônia Aldila, então comecei a escrever no PROAC, na Rouanet, mas mais no PROAC e ir atrás, né, com captadores e tudo. Eu fiz sempre há muitas reuniões e aí as pessoas começaram a confiar em nosso trabalho, né, porque, volto a repetir, a gente tem que respeitar o outro, né? Respeitar a pessoa que está sem ver a peça, só está em nossa cabeça, nos dando uma verba, uma oportunidade de colocar ela de uma forma digna. Né? Então, para que até outras empresas, outras pessoas vão, porque todo mundo tem uma história para te contar, né? Então, você fala, não, eu não sou assim, mas ele está apostando em cego. Né? Então, eu acho que é isso que te mantém no mercado também. Né? A palavra parece muito empresarial, mas é isso. O que você acha, assim, o que você acha que numa reunião dessas, o patrocinador espera ouvir de quem está produzindo o infantil?
Quando eu fui numa empresa, eles falaram, infantil é mais seguro, porque às vezes as pessoas ficam com medo, né? Eu não sei o que essa empresa, porque tem vários tipos de empresas, né? Mas que, fundamentalmente, que você vai fazer a peça de uma forma como você está contando. Eu sempre falo que é você, que a pessoa confia em você, não se tem fulano, mengano, a estrela, senão se você é uma pessoa séria. Eu sou muito brincalhona, mas eu acho que isso... E também, às vezes, te pedem um teatro ou outro, ou que tenha a característica de ser para toda a família. Eu acho que a gente também tem que pensar na pessoa. Eu tenho isso, que você vai convidar, o respeito, isso, respeitar quem te estendeu o braço, né? Eu tenho isso. Interessante. Uma coisa que as pessoas não sabem é que a Pamela também é uma figurinista de mão cheia. Eu tive a oportunidade de produzir o Feijão e Maria, que a gente viajou bastante com ele e era patrocinado pela Panko. E eu a convidei para fazer os figurinos e foi um sucesso, eram lindos os figurinos. E eu queria saber disso, dessa parte, desse lugar artístico de figurino, né? Isso vem com esses cursos que você foi fazendo, esse seu interesse, era uma coisa... A moda, de alguma forma... Não, eu sou esteticista. Eu sou uma pessoa que me importo muito com a estética. E sempre eu estudei, li, vi, viajei, história da arte. Tudo isso me interessa, a parte estética. E eu vou te contar como eu comecei. Eu recebi o patrocínio do Alfa. Aí a figurinista me pediu a metade do patrocínio para fazer. Falei, não, eu tenho... Eu falei para ela, olha, se eu te dou a metade, o outro vai ficar sabendo, eu tenho que dar a outra metade. E o outro tem que ter todo um equilíbrio, falei. Não pode ser uma coisa muito, outro pouco. Aí eu falei, eu tenho que começar a fazer figurinos também. Eu já fazia de forma mais assim, para grupo que me pediam, tudo isso eu fazia. Mas aí sempre gostei dessa parte, sempre tive boas costureiras. Agora estou com a Judite, que é excelente, sempre pessoas que eu escuto, que eu respeito e que acrescentam o que eu faço. Eu adoro, assim. E também eu pesquiso, vou atrás, vejo. Eu mesma escolho o tecido, vou na 25, no Bom Retiro, onde seja. E gosto dessa parte também de escolher os tecidos, a parte popular. É gostoso se envolver, né? Nessa parte da produção, porque às vezes a gente fica com umas partes que são tão chatinhas, né? Que é de escolher atores ou escolher equipe, contratar, ficar cuidando de horário, de agenda, de organização, fechar pauta, definir a arte, como que vai ser o programa, nananã. E essa parte mais criativa, livre, que é de escolher tecidos para o figurino, ou como que vai ter alguma coisa na cenografia e tal. Sim, eu adoro. É muito ruim não se envolver. Não, né? Eu me envolvo com... Eu falo, eu sou diretora geral dos meus espetáculos, porque eu me envolvo com todo mundo. Eu gosto de aprender também, gosto de admirar as pessoas que trabalham com a gente e tudo. Então, eu vou o cara que faz a cenografia, que faz o adereço, que arruma não sei o quê. Eu vou pessoalmente a todos os lugares. Eu acho que o artista é isso. Você, como figurinista, não pode encomendar a uma auxiliar teu, vai e me compra, sabe, verde. Não, você vai ver se esse verde bate com o outro, se não, você faz uma pesquisa. Eu acho que não sei, que isso de se envolver traz uma riqueza para a obra de qualquer pessoa, né? E eu sempre penso em tudo, né? Lógico, às vezes com mais dinheiro, menos dinheiro, né? Sempre é com menos dinheiro, menos dinheiro, menos dinheiro. Mas, sabe, uma vez eu escutei de uma artista de São Francisco, que veio no projeto que eu fiz com o Itaú, Ar Futuro, ele falava,
com dinheiro ou sem dinheiro, eu entro no meu ateliê e faço meus robots. Ele fazia robots, né? Uhum. Eu faço pequenos, grandes, até eu conseguir o dinheiro de fazer um bem grandão. Então, é um pouco isso. O artista, independente às vezes a gente passa crises, passa menos dinheiro, às vezes tem, às vezes... Ele sempre vai fazer. Porque o que movimenta um artista é a utopia, é o sonho, é a realização. Você se sentir vivo. Você, por exemplo, a gente no UOL, eu fico na parte da administração, mas aí eu corro, abre mais a coisa para a parte não, abre mais a cortina, não, vamos começar. Então, esse momento de felicidade que o público entra e outro quer sentar aqui, outro lá, né, a que hora começamos, espera que eu te falo o horário, o outro que não escrevemos no convite. Então, esse momento é um momento maravilhoso. Entendeu? É o momento que você, por exemplo, quando você cria ou leva, ganha um patrocínio para levar os dançarinos, e aí que teatro, como é a iluminação. Você está vivo. Uhum. Né? Muito bom. Muito bom. Estamos ainda ao vivo aqui, 5 horas e 4 minutos, Cultura Sem Rolo. Dá um descanso pra Pamela, pra ela respirar, tomar uma aguinha, aproveitar e falar pra vocês que o Wicked está de volta em cartaz, com a Mira Ruiz, maravilhosa. Pesquisem aí, já dá pra comprar ingressos. Outra coisa que segue em cartaz são 3 Mulheres Altas, com a produção do Wesley, da WB Produções. Um elenco maravilhoso, super divertido pra você ir, relaxar, curtir. É uma comédia leve. Tem seus momentos dramáticos? Tem. Como todo espetáculo, tem essa curva, mas você vai rir, vai se divertir bastante. Eu queria que a gente entrasse agora... uma coisa legal de falar, que quem tá aí acompanhando a gente ao vivo pode no chat fazer perguntas também, se quiser falar com a gente. Uma dica que eu não posso deixar de dar é que a exposição do 37º Panorama de Arte no Museu de Arte Moderna no MAM, que fica lá dentro do Parque do Ibirapuera, só vai até dia 15 de janeiro. Então, últimos dias para você ir lá conferir essa exposição maravilhosa. Lembrando que domingo o ingresso é gratuito, tem um restaurante maravilhoso para você almoçar, tem uma loja cheia de produtos para você consumir, curtir, ir pro parque, ficar fazendo piquenique, enfim, o merchan já foi dado, tá aí. Agora eu queria que a gente falasse sobre peças adultas, porque Pamela Duncan não é só peças infantis. Não. Tem coisa adulta vindo aí. Sim. E tem produções adultas que você já realizou. Sim, eu comecei a fazer, fiz Kafka, fiz uma peça para os 500 anos, para o Sesc, nossa história assim, maravilhosa, sobre a história do Brasil, foi muito legal. Fiz por Elise, que foi um patrocínio da Vivo, também foi ótimo, lá no Folha. E agora estou fazendo uma peça baseada em texto também da Antonina Artaud, que chama A Última Mensagem de Cá, ou seja... A última gravação. A última gravação, de desculpa, cá. de cá. Sobre a nossa saúde mental. Porque eu acho que tudo que nos acontece, eu falo assim, foi a pandemia. Eu acho que a partir da pandemia, tudo que a gente vê de alteração, até o que aconteceu domingo e toda essa loucura mística que muitas pessoas têm, as guerras, tem a ver com o choque que foi a pandemia. Ou seja, primeiro a pandemia trouxe, a gente fala assim, eu vou morrer, mas... ficou assim, da nossa cara. Uhum. E depois muitos valores estão sendo modificados. Né? Por exemplo, eu faço um trabalho que não gosto e aguento, bom, eu vou largar e vou fazer o que eu gosto. A vida é muito curta, eu preciso fazer logo o que eu gosto. Sim, mas isso da vida curta que a gente fala como frases feitas, ficou aqui. Uhum. A vida, você compra uma casa há 30 anos, paga a cota para deixar para teu filho. Não pago mais a cota e vou alugar, mas vou viajar.
Ou seja, deu uma mudança. Eu aguentei meu marido, minha mulher, 20 anos, separei. Então, ou seja, e também a gente sente isso, né? Muitas pessoas, pelo isolamento todo, ficaram assim, mal, muito mal, deprimidas, a Covid e tudo isso. Então, eu sinto que alterou muito nossa saúde mental. Muita gente fazendo terapia, tomando remédio, porque mudou. Eu acho que essa agressividade que até a gente sente, se você analisa o que aconteceu domingo, não é só, são loucos que foram. Não, o que as pessoas falam, você tem que prestar muito bem atenção. Estão totalmente tocadas, como eu falo. Estão mal psiquicamente. Né? Ou essa... Mas existe uma nuvem tolerante, assim, nas pessoas. Elas estão... Acho que a paciência saiu de cena, a cordialidade. Sim. As pessoas se perderam um pouco. E aí eu falo todos nós, né? Eu acho também. Nós. Eu acho que não é. Eu acho que eu não estou desequilibrado porque eu fui procurar tratamento. Porque eu acho que eu dei uma perdida, assim. Mas todos, e aí eu voltei. Acho que a todo mundo afetou. Não é eles estão mal e eu estou perfeita. Não, a todo mundo. E lógico, que deu esse delírio místico. Né? Esse delírio místico é bem de quando você vê uma pessoa... Se você vai antigamente, como existia um psiquiátrico, né, a pessoa tem ou a sexualidade, como falava Freud, ou a religião, ou a família, é um tríptico. Então, ou você, Deus, a pandemia, Deus, ou você vira uma pessoa assim totalmente desinibida sexualmente, né? Ou a família, né? Minha família, ou seja, vai no outro ponto, outro polo, né? Não é normal como as pessoas. Então é isso, eu acho. A última gravação de cá é com o Ronaldo Olívio. Sim, Oliva. Tá, Oliva. Sim. Tá. O que eu queria saber de você é se essa peça já tem previsão de estreia, vai ser online? Não, vai ser presencial. Vai ser presencial, mas ainda tá... eu ia apresentar assim, um ensaio para o Sesc no final do ano, mas ficou tudo... E o pessoal não deu. Então, a gente vai recomeçar, porque é para um espaço não muito grande, né? Mais underground. E é isso. Eu acho que a gente tem textos do Antonin Artaud também, que como ele viveu também seus momentos de estar internado e tudo isso, ele teve uma análise muito grande da sociedade também. Você sabe que no final do ano eu recebi uma das ligações, acho, mais lindas de toda a minha vida, do Ronaldo. Por quê? Porque eu conectei o Ronaldo a você e ele se apaixonou por esse projeto que vocês estão realizando juntos. Então, assim, Ronaldo, se você estiver nos assistindo ou hoje ou em breve, se você assistir essa entrevista, saiba que foi uma das ligações de gratidão e de uma fala tão generosa que eu fiquei muito emocionado com a sua ligação e foi muito bonito saber que existem pessoas que são gratas por coisas que a gente faz por elas, sabe? Então, eu fiquei imensamente feliz porque eu confio plenamente na sua capacidade profissional e na dele. E falei, eu preciso... Quando você falou, eu tô procurando alguém assim, eu falei, nossa, eu acho que o Ronaldo é o cara para indicar. É uma graça, ele realmente se entrega. A gente tá, como eu falo, na pobreza, estamos ele, eu e o Leon Gerardi, que nos faz toda a parte de sons. A gente está testando sons, os três lá na Oswald, né? Agradecendo sempre o Valdir Rivabé e a Oswald, sempre parceiros da gente. Mas eu acho assim que a gratidão é fundamental. Eu sempre falo que eu nunca me esqueço, nem a pessoa que me fecha uma porta, nem a que me abre, mas a que me abre eu não esqueço. E a que me fecha, eu não esqueço
Não como vingança, não, me fechou a porta, mas também vai, né? Eu vou tentar abrir outras portas, né? E é isso, mas a gente ser grato, nada se faz sozinho, tudo se faz em conjunto. Inclusive, eu conheci a Pamela por conta de um produtor muito cabeça oca, que eu não trabalho nunca mais, mas olha, foi uma boa conexão, né? Sou grato a ele por isso. Que louco. Opa, eu queria que você falasse da oficina de teatro que você tá preparando para dar na sua parceria com a Unibis Cultural. Sim. E que é inovador, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Sim, bom, a Unibis me pediu se eu podia ministrar essa oficina na maturidade, e como eu topo, eu gosto de desafios. Então, falei, vamos fazer e tudo, né? Vai ser bem legal, a gente vai ter... Ou seja, com pessoas a partir dos 40 anos. Não é que 40 você é uma pessoa, mas pode vir. Né? Ela não é focada em terceira idade ou isso. Ela é para maturidade. Da maturidade. Para pessoas que estão aí com a sua estabilidade. Exato, ou não, né? Também. Exato. Mas que são com a sua estabilidade financeira. Digo, já viveram muita coisa, muita profissão. Sim. E tinham ainda esse desejo. Desejam, né, fazer teatro. De fazer teatro ou de se comunicar melhor. Porque, gente, não é porque você faz teatro que você vai atuar na TV, na Netflix. Muita gente usa o teatro como uma ferramenta para comunicação, né? Para poder ser um palestrante, para poder estar ali diante das outras pessoas, para ter confiança de estar diante das pessoas num palco. Porque o palestrante está num palco, né? É como um artista. Sim, ou seja, toda a pessoa que está vendendo, a pessoa é um comunicador. Né? Eu fiz uma vez um curso na GV para comunicadores, né? Uma pessoa me convidou e eu fiz a parte assim mais teatral, mas é isso, porque o teatro é uma arte nobre, como eu falo. Primeiro porque você se conhece e também você vê teu lado, vamos dizer que eu sou inibido, sou isto. E a ideia da oficina é isso, a gente vai terminar talvez com poemas, tipo leitura dramática, porque são poucos encontros, e a ideia é a gente, ou seja, sorrir, a gente se abrir, a gente estar no momento, ser feliz desse momento. O teatro tem isso, assim a gente sofre, tudo isso, é o momento que a gente sai, né? A arte tem isso, a gente sai de eu tenho que pagar uma conta e entra num mundo diferente, em outra pessoa, você é outra pessoa, você está pensando em outra coisa. Então, nossa ideia com a Unibis, que já tem um trabalho muito, muito bom a esse nível, né? É isso, que a pessoa... Ou seja... E é livre para as pessoas se inscreverem? Elas precisam ser sócias de alguma coisa? Não. Vai sair agora a divulgação, né? O flyer deles, e no site vai ser pela Simpla e vai sair no site da Unibis, né? Como se inscrever e tudo isso. E vai ser ótimo, a equipe da Unibis é muito boa. Então fiquem atentos nos arrobas da Unibis Cultural. Né? Fiquem atentos, porque já vai começar. E se preparem com uma roupa de briga, porque vai ser para valer. Muito bom, vai ser para valer, eu gosto. Valer. Olha, já quero ir nessa aula experimental. Sim, vai ser ótimo. E a previsão é começar quando? É o dia 9 de fevereiro. Tá, então a inscrição já deve estar aí mesmo para soltar. Sim, ontem me mandaram para eu aprovar o flyer, tudo isso, mas falei, não, vamos embora. E eu acho assim, eu não tenho uma coisa da idade, né? Eu acho que você querer expressar, né? Mas é legal dizer que não é o foco não são jovens, ou pessoas que querem formação como atores para televisão, ou nada disso. E também é interessante, porque às vezes a pessoa não se inscreve num curso de teatro porque tem vergonha. Vai estar muito jovem, o que eu faço? Né? E eu falo, tem papel para todo mundo, né? Eu brinco com os atores, eu não vou fazer a Julieta, mas eu mas posso... se precisar... Não, também faço. Mas eu faço a Ama. Falei, eu posso fazer a Ama. Por isso, tem papel para todas as idades,
entendeu? Ou seja, também se você coloca uma jovem fazendo um papel de uma velha, parece o Chaves quando fazia. Sim, né? Então é isso. 5h17 da tarde, estamos aqui com Pamela Duncan, nesse bate-papo no meio da Avenida Paulista. Ai, Nossa, a gente tá adoro. muito, né? A gente tá demais. Opa. Pertinho do MASP, quem nunca visitou o MASP, pode vir, terças-feiras tem entrada gratuita. Sim. Visitem o Japan House também aqui na Paulista, também tem entradas gratuitas, tá acontecendo muita coisa legal. Vejam os arrobas aí do Japan House, @MASP. Tem muita programação para você curtir, aproveitar com a sua família. No final de semana, se não vai estar com a família, tá sozinho. Se não tá sozinho, tá com gente que conheceu no aplicativo. Se não tá também, tá com os amigos. Enfim, tem milhares de possibilidades para você. Uma coisa que não dá é para ficar só em casa, só parado com esse cenário cultural que São Paulo tem. Rafa, como que estão aí? As pessoas estão tímidas? Alguém mandou pergunta? Todo mundo tá meio assim, ressabiado, ninguém quer falar nada. Mas tem bastante gente elogiando, dizendo que tá adorando o papo. Silvio Silva. Lá do Sul. Tânia Champes. Tânia, maravilhosa. Flávia Lopes. Camila Oliveira. Ó, que maravilha. O pessoal todo animado. Paloma Lourdes. Ó, Loures, arquiteta. Paloma Loures, arquiteta, maravilhosa Ai, também. que linda. Um beijo pra vocês todos que estão nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo, rindo um pouco, né? Sim, Que o lógico. melhor dessa vida é sorrir. Já quero mandar um beijo também pro meu time lá do MAM, pra minhas meninas maravilhosas, a Mari, a Yasmin, a Gi, a Tainã, a Juliene, todas estão lá ativas, algumas ouvindo, outras não, em reunião, né? Então, Claro. assim, então tem cada um pouco aí, umas fazendo visita técnica, cada uma num trabalho. Não temos pergunta, porque a galera tá tímida? Então tá bom. Então, Pamela, me conte sobre essa história de blog. Você não é estreante de blog, que eu sei. Não. Que você escreve muito bem, é uma ótima crítica. Você tava um tempo fazendo crítica Sim, eu fiz- até de teatro infantil. Eu fiz de teatro infantil e teatro adulto. Né? Até o Jimmy Carneiro, ele publicou no livro dele uma crítica que eu fiz. Eu acho assim, que mais que crítica, é um pensamento, porque sempre é tua opinião. E não é definitiva nem última. É um olhar. É o olhar. E também o que eu busco é ver se você conseguiu o que você queria, não o que eu penso. Eu posso não gostar, nunca fazer essa peça assim, nem gostar do tema, mas se eu sentei e escrevi é porque alguma coisa me chamou a atenção e também é um olhar, ou seja, não é uma ofensa pessoal, nem falar positivamente da pessoa, né? Senão é meu olhar do que você fez, se você conseguiu isso. Então, eu estava no Aplauso e depois fiz um jornal de bairro. Como eu sou uma pessoa muito ativa, assim, estou dentro do meio, eu também, se a peça não teve nada, eu também não escrevo. Né? Porque o meu é para acrescentar. Eu posso marcar, mas sempre... Você sabe que isso eu aprendi com o Adolfo. O Adolfo fala assim: eu posto sobre o espetáculo quando eu estive lá, gostei, tenho alguma coisa para falar. Se eu estive e não tava legal, eu vou silenciar. Deixa, Isso, né? eu falei para ele. Ele Tá fala tudo que bem. eu falei. Tá tudo bem. Não, porque eu acho assim... Eu, às vezes, leio, tem muito poucas pessoas, a pessoa me pede voltar a escrever, porque não tem gente. Atualmente, com jornais, que ninguém compra jornal, ou seja, a Veja, antes que colocava estrelinhas, tudo, agora não coloca. E não tem uma pessoa que comente, que fale, né? Existe um monte de blog, mas são pessoas que gostam do teatro. Outra coisa é que a pessoa seja uma artista que escreve. E eu acho assim, que eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas, porque só quem faz sabe o que é fazer. Exatamente. Só quem alguma vez fez uma produção sabe o que é levantar um espetáculo. Né? Então, você tem que respeitar. As coisas pessoais, eu acho que ela não é talentosa, eu acho que ela ou ele, não sei, isso não entra, não interessa. E é uma época que já passou também.
Eu acho que você fala do trabalho que viu, que te inspirou, a peça a você, e é pessoal. Nunca é geral e definitivo. É Agora, pessoal. dá um spoiler pra gente desse blog aí que vai vir, que tá, Sim, a minha ideia tá acontecendo. está aí, né? A minha ideia é voltar a escrever, porque como já tenho isso de olhar de outra forma, eu vou ver o espetáculo e penso muitas coisas, né, vejo o figurino, vejo tudo, né? Então, a minha ideia é escrever, né, no blog e também haver essas pequenas entrevistas, né? Por exemplo, tem poucas diretoras mulheres, tem poucas mulheres produtoras, né? É uma coisa, se você vê, por exemplo, na Cooperativa Paulista Teatro, quantas mulheres fazem, existe muito poucas mulheres fazendo. Existem muito poucas mulheres dirigindo, né? Porque é lógico, nossa profissão é uma profissão árdua. Eu falo que é braçal, ainda a gente carrega muita sacola, né? No sentido que não é uma... Por exemplo, a gente é quarta-feira, é às 16, mas a gente começa de manhã e chega ao teatro meio-dia e arruma tudo, e vê os convidados, ou seja, e sai 7 horas da noite. Não é a hora que se fez o espetáculo. E levantar um espetáculo que você já fez não é só o dia da estreia, é todo um caminho de meses, muitas vezes, né? Então, por isso, até o respeito pela pessoa que fez, que levantou, que você pode fazer observações. E eu acho que a gente tem que saber escutar também. Se uma Sim. pessoa te fala e não te ofende, eu falo, eu não sou surda, eu escuto. Né? Porque... É importante, né? Claro. Porque às vezes a gente está com o nosso olhar viciado para o Sim. nosso próprio produto cultural. Né? Eu lembro da época de produzir Feijão e Maria e as pessoas me pontuarem algumas questões porque tinham... eu estava num momento ainda de muita inserção no cristianismo, então tinham muitos fragmentos meus no texto, né, do Feijão e Maria, e de pontuarem isso, de que podia ser uma coisa mais leve, com uma abordagem um pouco mais sutil, que não fosse tão incisivo, que parecia maçante para quem não seguia o cristianismo. Então, aí eu vou segregar quem vai assistir a peça, que sejam pessoas de determinada religião ou crença, né? Então, foi importante ouvir para pensar, nossa, numa remontagem, eu mudaria muitas coisas. Sim, eu, né? por exemplo, senti numa época que era tudo fora Bolsonaro. Eu falei, o buraco é mais embaixo. Né? A gente tem que falar da gente. Por que você vai e faz tal coisa? Entendeu? Sempre a Laurie Anderson, que é uma performance que mora em Nova York, ela falava que a gente vai para a Lua, vai para Marte e tudo, mas a gente não consegue conversar, dialogar. Senão eu te jogo negócio, você me joga. A gente não desce para dialogar. Então, eu sempre falo que a gente fala, vamos preservar a natureza, mas vamos falar da gente, porque a consequência de preservar a natureza é nós. Quem faz isso somos nós. Então, alguma coisa faz com que eu vou lá e quebro tudo, né? Mato todos. Então, eu acho que a gente tem que falar da gente. O que nos acontece para chegar a isso. Então, são essas coisas que eu tento, por exemplo, nos meus espetáculos, falar de nós. Porque a gente chega na guerra. Não, isso eu observo muito nos seus espetáculos. Agora, em especial nos infantis, né? Que eu não me recordo de ter conseguido ir em algum adulto. Mas os infantis, eu sempre vi que você se preocupa muito que tenha uma conexão com as pessoas, numa forma simples de raciocínio. Como transmitir aquilo para a vida das pessoas, no hoje, né? Seja no Pinóquio, ou seja na Família Monstro, ou seja nos Mosqueteiros, ou seja por exemplo, eu estava nesse vendo... que está agora no Teatro Walk, agora eu esqueci o nome. O Inventor de Sonhos. Você sabe que no Pinóquio, eu vi o Pinóquio do Del Toro agora, né? E eu falava, quando eu fiz o Pinóquio, eu não dei importância para mentira. Porque eu falei, eu mentia pra caramba na escola. Falava, você estudou? Estudei. Trouxe o trabalho?
Eu fiz, mas não trouxe, porque eu esqueci em casa, mas eu fiz. Lógico, todas as crianças vendem. Sim. A gente tem, mas falei, mas também eu vi que o pai, que é um pouco que o doutor também queria uma criança perfeita, e mais sendo adotada. Eu não tive filho, mas filho que é adotado é perfeito. Então, no final, os dois falam que erraram. Um por querer uma criança perfeita, para mostrar que ele tem, e o Pinóquio por sair achando que todo mundo era amigo dele, mais ou menos. E vai O inocente, lá, né? O O inocente, tontão. vai, aí, já quero uma moeda, tudo. Então, não escutou. Mas os dois recomeçam uma relação porque os dois erraram. O pai também. Não é que você mente e você é Pinóquio. Não, a mentira não era o mais importante. Era as duas. O pai querendo. E filho não é perfeito. Teu filho nunca é perfeito. Isso eu acho legal das suas montagens, que sai dessa abordagem óbvia. Que o Pinóquio, ia falar da mentira. Não. Tinham outras questões para falar ali, né? E você explora essas outras questões. Sim. Não é falar do óbvio, porque né? você Com uma remontagem. sai do teatro e começa. Eu acho que você, como os espetáculos são para o pai, para filho, os pais se divertem muito, então sai conversando. E o mais importante é isso, essa conversa. O pai queria que era perfeito, não sei, ou você viu Leonardo da Vinci, ou isto. Eu acho que é isso, que eu acho que no momento que você vai ao teatro, não é um depósito da criança aí. Senão é assim, quem levou, X que levou, depois fala, você viu o que você achou, tal coisa, sai conversando. Como a gente conversa quando vai assistir o espetáculo adulto. Você viu tal coisa, você achou tal outra. Né? E sempre, a minha ideia, por isso volto a te repetir, somos nós. Porque nós que destruímos a natureza, nós que somos violentos, não é o outro, não é colocar a culpa no outro. Sim. Por que eu voto tal pessoa que quer destruir? Por que eu voto... Ou seja, você tem que pensar. Trazer essa consciência para si, né? E parar de falar sobre o outro, quando na verdade a gente tem que falar da gente. Estamos nos minutinhos finais. Ai, que lindo, adorei. Adorei receber você aqui, Ai, foi maravilhoso. Pessoal, mais uma vez eu reforço então, para que vocês que estão em São Paulo, vão até o Teatro UOL, que fica no Shopping Higienópolis, às 4h nas quartas-feiras, assistir o Inventor de Sonhos, que segue em cartaz. Quero dar mais uns recadinhos aqui, que é hoje a reinauguração do Teatro Paiol, que está reabrindo as suas portas, um importante teatro para o cenário cultural de São Paulo. Quem puder ir, vá até lá hoje. E parabenizar a Grace Janoucas, que está estreando o Nasci para Ser Dercy no Teatro Itália, a partir de amanhã, já disponível os ingressos para que todo mundo possa assistir, se divertir muito com a Grace, que é um símbolo da comédia do Terça Insana, maravilhosa, e que vai estar lá em cartaz divertindo muito a gente. Para vocês que acompanharam a gente, muito obrigado por isso. A gente se encontra na próxima quinta-feira, de novo ao vivo às 4h30. E você pode seguir também o Cultura Sem Rolo no Instagram, @Cultura Sem Rolo. O meu Insta é Fernando Araújo Arte. E o da Pamela? É Pamela Duncan 70. Pamela Duncan e me encontra. Pamela Duncan se encontra. Vai estar na descrição do vídeo. Gente, um beijo grande pra vocês. A gente se encontra na próxima. Se cuidem. Obrigado pelo convite. Beijo, tchau. Na nossa vida. Tchau. Adorei.